Contratei meu primeiro SDR. E agora? O que fazer? Esse é o terceiro episódio da série Time Comercial do Zero aos 100 mil reais. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você exatamente o que nós fazemos aqui sempre que a gente contrata uma nova peça para o nosso time comercial. A gente faz o quê? A gente treina, a gente ensina para ela, ainda que ela já saiba exatamente tudo que ela tem que fazer. Por quê? Porque pode ser que ela saiba de um jeito que nós façamos de outro. Então, é importante garantir que essa pessoa receba um treinamento de como você e a sua empresa espera que as coisas sejam feitas. Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora, deixa o like. Se você precisa de ajuda, deixa seu comentário e bora para mais um episódio dessa série. Bom, contratei o meu SDR ou o meu vendedor. O que fazer? Aqui na 3R, a gente tem um guia de função para todas as funções do nosso time comercial. Então, a primeira coisa que eu faço sempre que eu contrato uma peça nova é entregar esse guia de função, que eu estou com ele aberto aqui no meu iPad, e eu vou compartilhar com você, é claro. Eu entrego esse guia de função para essa pessoa fazer a leitura dele. Aqui na empresa, na 3R, a gente tem uma lei que resolve tudo, que é o que a gente chama de lei número 1. Sabe qual é essa lei? Leitura. Todos os problemas que se tem nessa empresa são resolvidos com leitura. A questão é, o vendedor vai ler e resolver sozinho ou ele vai perguntar para você, você vai ler e resolver para ele? Sempre que a gente contrata uma nova peça aqui na nossa empresa, essa pessoa recebe um guia de função, que é um guia escrito. Como você pode ver aqui na tela, ele é um guia de texto. Tem o papel, o como, tudo que essa pessoa precisa fazer no dia a dia. E por que eu entrego isso em texto e não em um treinamento em vídeo como esse aqui? Porque a leitura é uma das melhores formas de absorver o conhecimento, de absorver o aprendizado. Logo, eu preciso que essa pessoa leia. Depois que ele fizer a leitura, aí sim ele vai receber um treinamento em vídeo para ele assistir às aulas e, em seguida, eu pessoalmente vou fazer um treinamento com essa pessoa ou o líder que vai ser o responsável por aquela pessoa. O fato é, treinamento é o primeiro passo de uma jornada de qualquer pessoa dentro do teu negócio. Você não dá um lead para ele atender, uma venda, um telefone para ele ligar antes dele ser treinado. Então, como que a gente treina, no nosso caso aqui, o nosso SDR? Vou compartilhar aqui na tela contigo o meu guia de função do SDR e te mostrar o que a gente tem. Primeiro ponto, primeira coisa, deixar claro qual que é a coisa mais importante da função. No nosso caso, aqui na 3R, a gente acredita que a função mais importante do SDR é qualificar o lead. Não é agendar reunião, é qualificar o lead. Por quê? Porque se ele qualifica, ele vai saber se ele deve ou não agendar aquela reunião. Consequentemente, essa é a função mais importante. Falando um pouco mais do papel do SDR, eu já tenho aqui deixando claro o que eu espero dele. Então eu espero que ele trabalhe a lista com disciplina e ritmo, que ele siga a cadência que o líder definiu, que ele qualifique cada lead com as perguntas certas, que ele agende só quem tem perfil e que principalmente ele deixe o CRM atualizado, porque é o CRM que nos diz como que os nossos números estão produzindo, como que o nosso time está caminhando. E eu preciso deixar claro também o que não é papel dele. Então, por exemplo, não é papel do SDR fechar a venda. Não é papel do SDR definir a cadência, definir os scripts que vão ser usados. Isso é papel do líder, do gestor, o seu que é dono. Não é papel do SDR. Não é papel do SRDR marcar reunião com todo mundo e muito menos ler script. Ainda que ele receba um script, ele não precisa necessariamente ler palavra por palavra. Ele pode, se necessário for, ajustar aquele script para cada cliente, beleza? E aí a gente entra no como. Se a função principal do guia, se a função principal do SDR é qualificar o lead, eu preciso deixar claro para ele como que ele faz isso.
Nós temos aqui basicamente 5 pilares, né? 5 coisas que esse SDR vai se guiar para qualificar esse lead. A primeira delas é identificar a dor. Existe um problema real? Aquele lead que o SDR está falando tem um problema que a nossa empresa, que a nossa solução resolve? Segundo, qual é o impacto desse problema? Quanto essa dor custa para aquela empresa? No nosso caso aqui, a gente vende soluções comerciais. Então, uma das perguntas que o SDR pode fazer para entender o impacto daquele problema é: quanto isso está custando em vendas para o teu negócio hoje? Se ficar mais 6 meses assim, o que vai ser? O que isso representa de ruim para o teu negócio? Entender o impacto daquele problema dentro do negócio. Esse é o nosso segundo pilar. O terceiro pilar é entender se aquela dor, o impacto que ela gera, pode ser resolvido por aquela pessoa que eu estou conversando. Entender quem decide. Se eu estou falando com a pessoa certa, se existe um sócio que participa da decisão. O ponto aqui é, esses 3 passos aqui eu identifiquei qual é o problema, qual o impacto desse problema e quem é o responsável por resolver isso, por tomar uma decisão de contratar um serviço ou de exercitar determinada estratégia para resolver aquele problema. Logo em seguida, a gente vai para o quarto pilar, que é entender o momento. Não adianta aquela pessoa ter um problema, entender que aquele problema tem um impacto ruim no negócio dela, ela ser a decisora e ela não está no momento de tomar aquela decisão. E esse aqui talvez seja um ponto de maior desqualificação de leads. Porque normalmente as pessoas sabem o problema que elas têm, elas sabem o impacto daquilo, mas o momento de compra dificilmente você vai estar sempre no timing certo. E aqui o SDR precisa saber como identificar isso. Para quê? Para que o vendedor, o closer, não fique fazendo reunião com quem não está no momento de compra. Aquela pessoa não vai comprar agora, então não precisa levar ela. E por último, e não menos importante, e aqui talvez eu deixei esse ponto por último, porque nem sempre vai dar para a gente fazer isso na descoberta, né? Para o SDR fazer isso, é um investimento. É saber se aquela empresa, se aquela pessoa tem capacidade financeira de pagar pelo que eu quero vender para ela. Esse é o único ponto opcional, digamos assim, porque o SDR está fazendo um primeiro contato com aquela pessoa, ou seja, ele está construindo os primeiros laços de comunicação e confiança. Então, é normal que nesse momento a pessoa não esteja totalmente aberta a abrir valores, a falar de dinheiro. Então, nesse caso aqui, a gente deixa como opcional, porque os outros pontos de qualificação e principalmente a forma como eu cheguei até esse lead já são indicadores para mim da capacidade de pagamento. Então, aqui um ponto importante. Se a gente está falando de uma prospecção totalmente fria, eu preciso fazer um trabalho de filtrar quais são as empresas que o meu SDR vai prospectar. Ou seja, eu vou usar o máximo de ferramentas que eu puder para encontrar empresas que têm capacidade financeira de investir na minha solução. Não é um papel do SDR necessariamente filtrar isso, é um papel da captação desse lead, seja uma prospecção, seja uma campanha de inbound que trouxe esse lead. Lá no início da jornada é que a gente faz um trabalho de qualificação, de comunicação para trazer um lead que tenha capacidade financeira para pagar pelos nossos serviços, beleza? Uma vez que o SDR conseguiu identificar esses 5 pilares, ele tem um veredito claro. Se aquele lead é qualificado, ele vai marcar a reunião. E como que ele sabe que é qualificado? Ele tem a dor, ele está no momento e ele tem um perfil de tomar decisão. Se aquele lead não é qualificado, se ele pode ser um lead a nutrir, é o quê? Ele tem perfil, ele tem a dor, mas ele não está no momento de tomar a decisão. Ou seja, eu não vou descartar aquele lead, eu vou colocar ele numa esteira de nutrição. Eu vou manter ele sabendo que a minha empresa existe, porque com isso eu consigo lá na frente vender isso para ele. Ele vai chegar no momento de compra e ele vai lembrar de mim. Se o lead é desqualificado, o que o SDR faz? Ele registra o motivo e encerra a comunicação. Quando que o lead é desqualificado? Quando ele não tem a dor real ou ele não tem o perfil de cliente que eu estou buscando.
Se o SDR já identificou isso, não tem que marcar reunião, é encerrar, ser educado, agradecer a atenção e ponto final. Amor ao próximo lead. E aí aqui no nosso guia, que está na tela agora, você vai ver que no final ele tem ali o meu roteiro, né? Que o SDR faz ali um resumo de quais perguntas ele pode fazer. Você vai ver que tem um campo aqui para escrever, porque a gente sempre pede para o SDR imprimir esse material e ler no físico, pegando, escrevendo, riscando, porque é uma forma de aprender melhor. Tá? Leitura, escrita e ensino são as melhores formas de absorver qualquer aprendizado. Aqui eu também deixo claro para ele um fluxo do dia a dia. No caso aqui, a primeira tarefa é montar a lista. Só que, por que eu deixei isso aqui? Porque pode ser que você não use as ferramentas que nós usamos. Aqui na 3R a gente usa algumas ferramentas que inclusive são ferramentas gratuitas. Se você quiser um vídeo sobre como montar a lista de prospecção, deixa aqui no comentário que eu vou montar esse vídeo para você e te mostrar exatamente como você consegue gerar listas de maneira gratuita, sem gastar nada. Por isso, esse é o primeiro passo da lista. Se o SDR não tem essas ferramentas, ele vai ter que fazer na mão, via LinkedIn, páginas amarelas, enfim. Mas montar a lista ou acessar a lista é o primeiro passo do dia a dia e a partir disso ele entende qual que é a cadência. Quantas vezes ele vai falar com cada contato, por quais meios de comunicação e principalmente o que ele vai falar em cada tentativa de contato. Em seguida, executar a cadência, qualificar os leads. Então, perceba que eu já deixei mastigado, ele só precisa ler e entender qual é o fluxo de trabalho. E acredite, isso parece muito básico e parece que é uma coisa que a pessoa que está sendo contratada para ocupar aquela posição precisa saber. Afinal, ela se candidatou para aquela posição. E sim, eu concordo. Mas a realidade não é essa. No Brasil, a nossa educação não é das melhores. A educação brasileira está, inclusive, entre as piores do mundo. E se você é o dono de uma empresa e está esperando que as pessoas cheguem sabendo, cara, você está errando. Por quê? Porque a gente sabe que não vai chegar. Então, se prepare para isso. E aí, é claro, se você quer ter acesso a esse material aqui para copiar e colar aí com o teu time, que está aqui na descrição, é só você seguir o passo a passo e acessar o material que está disponível para você gratuitamente, beleza? Te encontro no próximo vídeo dessa série. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o teu comentário, de deixar o teu like e a gente se vê no próximo vídeo.